Boa noite, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao lançamento da segunda fase do Dossiê Agro é Fogo. O Dossiê Agro é Fogo é uma plataforma com análise sobre a relação dos incêndios criminosos com o avanço da fronteira do agronegócio, da mineração e também dessa relação com a grilagem, com o desmatamento, com os conflitos por terra. A gente está aqui hoje, mas não só de hoje, para denunciar que depois da tragédia de 2019 e de 2020, com os incêndios que ganharam aí a visibilidade do mundo, nesse ano de 2021, as cicatrizes deixadas pelo fogo ainda estão ali, com as comunidades, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, tentando curar essas cicatrizes. Mas não é só isso, os incêndios não terminaram, é a casa dessas comunidades que continua queimando. Então, a gente, da Articulação Agro é Fogo, dá continuidade ao nosso dossiê. A primeira fase desse dossiê foi lançada em março desse ano. Agora a gente lança a segunda fase, justamente porque os incêndios, eles não são episódicos ou esporádicos. Eles são uma arma empenhada sistematicamente pela mão do agronegócio. Esses incêndios também, eles representam uma ameaça à vida das comunidades da Amazônia, do Cerrado, do Pantanal, e a gente tem que lembrar, é importante também olhar para a Caatinga, que teve recordes nesse ano de incêndios, numa relação bastante estreita com a expansão da fronteira agrícola do Cerrado, da região lá conhecida como Matopiba, que envolve o Maranhão, Tocantins, o Piauí e a Bahia. Então, a gente está aqui para denunciar e também porque a gente está em luta. Esse dossiê é uma alegria poder divulgar ele, porque ele é a materialização simbólica, vamos dizer assim, dessa articulação, esse esforço coletivo que reúne cerca de 30 movimentos sociais, pastorais, organizações que atuam há muitos anos na defesa dos direitos dos povos e das comunidades tradicionais da Amazônia, do Cerrado e do Pantanal. Então, a Agro é Fogo, ela surgiu como uma reação aos incêndios que assolaram o Brasil e que tiveram continuidade nesse ano, e a gente traz aí o dossiê como principal instrumento de luta que está ali tentando ir além das imagens de satélite, dos números de desmatamento, trazendo a dimensão do que é vivido no chão das florestas e dos sertões. Então, por favor, vocês podem acessar o nosso site, agroefogo.org.br, o dossiê está no ar. E para começar a falar sobre isso, além de agradecer a presença de cada um, de cada uma que está aqui nos acompanhando virtualmente, eu vou apresentar para vocês quem vai compartilhar esse momento aqui de bate-papo. Então, para começar, eu gostaria de trazer a Cláudia Sala de Pinho, uma das autoras aí do dossiê. A Cláudia é coordenadora regional da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, ex-presidenta e conselheira do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Seja bem-vinda, Cláudia, obrigada pela presença. Vou chamar também a dona Leonida Aires de Souza, mais conhecida por Eliane. A Eliane, ela é moradora da comunidade Barra do São Lourenço, no Pantanal, coordenadora da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira também, e presidenta da Associação de Mulheres Renascer. Seja bem-vinda, Eliane, muito obrigada pela sua presença. O conflito de Barra do São Lourenço é um dos sistematizados no dossiê também, vocês podem ver mais detalhes lá. Também gostaria de chamar o Laércio Guajajara, indígena, guardião da floresta, está aí com a gente também. Bem-vindo, Laércio, obrigada pela presença. Também está com a gente o Silvio Isopo Porto. Boa noite, Silvio. Silvio é coordenador do Núcleo de Educação do Campo, Desenvolvimento Territorial e Agroecologia e professor da Unidade Federal do Recôncavo da Bahia. Também foi diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O Silvio também é um dos autores do dossiê, junto com a Diana. Bem-vindo, Silvio. E para terminar de compor a mesa, a Maureen Santos, coordenadora do Grupo Nacional de Assessoria da FASE, membro do Grupo Carta de Belém e também da Frente Brasileira contra o Acordo União Europeia-Mercosul. Bem-vinda, Maureen.
Então, esses são os nossos convidados e convidadas de hoje. A gente conseguiu reunir muita gente boa. E aí a gente gostaria de pedir que, para quem tiver comentários, fazer perguntas durante a live, o nosso chat está aberto no canal do YouTube da Mídia Ninja, no Facebook da Agrofogo, da CPT e também de várias outras organizações que estão aqui cruzando e compartilhando com a gente esse momento. Já aproveito para agradecer todo mundo aqui. E aí, também para agradecer o apoio da Mídia Ninja, e aí eu vou chamar a Raíssa Galvão, a Raíssa da Mídia Ninja. Muito obrigada pelo espaço, Raíssa, aqui com a gente, pela parceria. E, assim, em nome da articulação, muito importante mesmo que vocês tenham disponibilizado aqui o YouTube de vocês, ajudado na divulgação. E aí eu vou passar a palavra para você, dar um salve inicial. Pode ser, Raíssa? Tá ótimo, muito obrigada, Carol. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. É um prazer para a gente fazer parte e ajudar, né, nessa divulgação, no lançamento do dossiê, que é de fato um documento muito importante, né? A gente conseguir documentar, registrar e apresentar para a sociedade os danos do agronegócio dentro dos nossos ecossistemas, dos nossos biomas, é fundamental, e trazer essas comunidades, trazer os casos reais disso é fundamental. E a gente na Mídia Ninja vem trabalhando com essa pauta há um tempo já, a gente já vem reforçando esse período aí, né, que muita gente chama inclusive de temporada de queimadas, que a gente não é uma temporada porque é uma ação coordenada mesmo, e a gente está aqui para poder reforçar o dossiê, reforçar esse lançamento e estar junto nessa. Então, é isso, muito obrigada a vocês, parabéns pelo lançamento, a gente está junto e contem com a gente. Valeu, Raíssa. A gente vai então exibir agora um vídeo para começar. Acho que da Mídia Ninja. Meu som aqui, estou ouvindo bem não, tá bem baixinho. Estou ouvindo você. Nossos biomas estão sendo destruídos pelo fogo. Pantanal, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica. Em 2019, o Brasil terminou o ano com 318 mil quilômetros quadrados de área florestal consumidas pelo fogo. Isso é mais que a soma dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Não há necessidade alguma de se desmatar mais para produzir, né? Não existe desenvolvimento econômico com degradação do meio ambiente. Que não é você destruindo que você vai resolver os problemas, você tem que fazer o equilíbrio. Para nós a floresta é vida. A nossa vida é tão dependente da floresta que se a floresta for, a gente vai junto. A sensação que a gente tem é de ter um Estado trabalhando contra a Amazônia, contra a existência dos povos indígenas. Em 2020, os dados do INPE apontam um aumento de 7% em relação ao ano passado. A destruição só aumenta. Precisamos contar as histórias de quem está vivendo as drásticas consequências do fogo. Por isso, a Brigada Ninja está de volta e lança o Radar Queimadas. Se você está em uma das áreas afetadas, ou é comunicador, jornalista, fotógrafo ou videomaker, inscreva-se. Vamos juntos reverberar essas vozes e se somar a essa grande mobilização em defesa dos nossos biomas. Muito legal, várias iniciativas aí para sistematizar os incêndios são importantes. A gente vai somando aí os esforços. Obrigada, viu, Raíssa? Obrigada. Só para reforçar, esse é um projeto que a gente lançou para documentar as queimadas e o impacto delas. Então, esse aí é um vídeo do lançamento do ano passado. Mas o site, a gente tem 5 documentários sobre o impacto das queimadas, que está disponível em brigada.medianinja.org. Então é isso, gente. Muito obrigada e parabéns aí pelo lançamento. Estamos juntos. Legal, obrigada, Raíssa.
E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar o dossiê, que acabou de ir ao ar. Vamos lá. Estão enxergando direitinho aí, gente? Esse é o nosso dossiê da Agro é Fogo. Aqui vocês podem ver na nossa home os artigos. Nós temos 6 artigos analíticos nessa edição, na edição passada também. Um sobre a fome, a expansão da fome em função do agronegócio, a expansão da mineração em terras indígenas, sobre o fogo no Pantanal, o Acordo União Europeia-Mercosul, a mineração e o desenvolvimento do subdesenvolvimento e a resistência aos incêndios por meio das brigadas. Aqui nas abas de cima vocês conseguem acessar no dossiê todos os artigos da primeira e da segunda fase. Vamos ver se a minha internet ajuda. Vocês podem olhar aí direitinho. E na aba conflitos, esse grande esforço de sistematizar junto às comunidades que estão sendo impactadas pelos incêndios e também com as organizações que acompanham essas comunidades, diversos incêndios e conflitos que vêm acontecendo, não só incêndios florestais, mas também o uso do fogo como arma para queima de casas, de roças, de casas de reza. Aqui tem o caso Terra Indígena Araribóia, que o Laércio vai poder falar daqui a pouco, mas também tem outros casos, tanto de territórios indígenas, territórios quilombolas e também territórios camponeses. Então é isso, deixa eu interromper aqui o compartilhamento. É um material que a gente fez com muito cuidado e que a gente espera que vocês consigam acessar, divulgar. O dossiê a gente considera um instrumento de luta. Aí agradecer aqui todos os autores que contribuíram e as autoras, a equipe, o GT Dossiê, o GT Comunicação da Articulação, todas as organizações que se somaram nesse esforço. E no ano que vem vai vir aí a versão também dessa edição em inglês e espanhol, então mais para frente vocês vão ter notícias para a gente também poder espalhar pelo resto do mundo. Então vamos começar as falas, sem mais enrolações. Eu vou chamar primeiro a Cláudia Sala de Pinho, da Rede de Comunidades Tradicionais Pantaneira, para trazer o caso do Pantanal. O Pantanal, no ano passado, veio com força nos noticiários, né, um período mais crítico de incêndios. A gente viu que mais de 4 milhões de hectares do Pantanal foram queimados. Teve muito destaque para os animais, para a vegetação sendo queimada. E aí eu queria que a Cláudia trouxesse para a gente o que queima quando queimam essas terras, esses territórios dessas comunidades pantaneiras, e também que falasse um pouquinho para a gente como é que as cicatrizes do fogo continuam atingindo os modos de vida dessas comunidades. Cláudia, a palavra está com você. Grata, Carol. Boa noite a todas as mulheres e não mulheres. Muito grata pela oportunidade e também pelo convite, né, de ser uma das autoras, mas retratando um pouco, infelizmente, né, esse cenário que o Pantanal passou nesses 2 ou 3 últimos anos, né? Então, primeiramente, eu gostaria de dizer, né, para quem não conhece, o que são as comunidades tradicionais pantaneiras. Então, são grupos étnicos no Pantanal que se autoafirma como comunidade tradicional pantaneira. Geralmente, nós somos descendentes de indígenas e negros, e às vezes com mistura também de europeus que colonizaram essa área do Pantanal, e que estamos em diversas partes do Pantanal, né, caracterizado por muitos lugares que às vezes apresentam o Pantanal como uma forma homogênea, né, e o Pantanal ele tem essa forma dinâmica também. Então, para nós temos vários pantanais, né, no sentido de que tem características muito diferenciadas e as comunidades têm os seus modos de vida também bastante diferenciados, né, a depender do lugar do Pantanal. E como Carol já disse, né, o Pantanal ele não é somente esse grande santuário que é pregado pela mídia, né, que tem grandes animais, né,
plantas e muita água. Então, essa diversidade de ambientes no Pantanal também traz para esse bioma uma característica muito peculiar. E peculiar também são os povos, né, são as pessoas, são as gentes que estão nesse bioma. E essa repercussão dos incêndios florestais, nesses anos, infelizmente, para os guardiões e guardiãs do Pantanal, ele não teve a mesma repercussão e também não teve-se o mesmo cuidado com os territórios tradicionais, né? Então, nós temos aí dados, né, se Lara puder colocar, né, esses dados do INPE, né, da evolução dos focos, né, de incêndios, dos focos de calor no Pantanal. Durante esse tempo, a gente pode perceber que há um aumento considerável de focos de calor, né, no Pantanal. E isso é proposital, não sou eu que estou falando, né, mas isso vem junto com uma proposta até mesmo do esvaziamento do Pantanal, como se os guardiões e guardiãs não precisassem estar no Pantanal, para ter esse grande bioma considerado, né, uma das áreas, a maior área úmida contínua do mundo, e no qual é preciso a todo momento, né, que diga que tem pessoas, que tem gente. E eu acho que esse caso que a gente traz hoje aqui, né, é um caso que aconteceu, né, em várias comunidades, mas nós relatamos apenas uma das comunidades, né, no qual a dona Eliane vai falar em seguida. Ele retrata as consequências da ação antrópica sobre os territórios tradicionais. Porque os incêndios, ele não queima somente os animais e vegetais, ele queima também, para além disso, né, ele queima conexões de vidas diferentes em um ambiente como o Pantanal. Então, quando tem um impacto muito grande disso, né, como o fogo, como os incêndios, eles acabam também interferindo nos modos de vidas e na relação que as comunidades têm com o seu espaço, com o seu território. Lembro-me, dias atrás, quando uma pessoa disse que não reconhecia o território, porque os lugares onde se ia colher os frutos, por exemplo, não existiam mais. Então, não se tinha uma noção do espaço mais e nem de referências que antes do fogo se existia, né? Essa posição de espaço-tempo, ela se perdeu. E isso acontece também em outros espaços, né? Como no próprio espaço espiritual, de conexão com o ambiente. Então, o fogo ocasionado pelos incêndios, ele traz um rastro de destruição, mas também tanto do aspecto ambiental, ecológico, como também humano e social. E esse fato que a gente relatou para o dossiê, que a dona Eliane vai falar, ele vem bem nesse sentido mesmo, né? Do quão forte e quão diferente as consequências dos incêndios sobre a vida das pessoas. E aí eu gostaria de chamar, então, a dona Eliane, que o nome é Leonida, mas a gente chama carinhosamente de Eliane, que vem falar o que aconteceu, né? O que a gente colocou no dossiê como uma tempestade de cinzas. Boa noite a todos e a todas, né? Meu nome é Leonida Aires de Souza, conhecida por Eliane, né? Sou da comunidade tradicional da Barra São Lourenço, como todas já disseram. A nossa família vive aqui há mais de 100 e poucos anos, né? Já passamos por várias dificuldades, mas não tão grande quanto a de 2019 para cá. Primeiro se começou com os falados, né, de longe, tem fogo aqui, tem fogo ali, tem muita fumaça, falta de ar, né, e isso foi aumentando.
Aí, quando chegou em 2020, esse fogo aumentou e a nossa vida complicou mais ainda. Os focos de incêndios foram se aproximando e a situação nossa com a saúde começou a aumentar. A nossa água ficou quase sem uso, né, sem poder usar, porque ficou muito forte, ficava muito ruim para ser tomado. Logo em seguida, aumentou mais ainda, de longe, a cinza, né? E ela vinha, como se diz, ela como se tivesse vindo se aproximando aos poucos e nos matando devagar, né? E aí, como se não bastasse a água tá ruim, né? Começou os temporais, né? Um atrás do outro. E com esse vinha vindo eles, o fogo se alastrou mais rápido ainda, até que um dia ele chegou até a nós, né? Eu estava aqui na minha casa, alguém falou para mim que tinha um fogo para baixo, que estava quase chegando na direção da nossa comunidade. A gente via fumaça para muitos lados, né? Não tinha como você falar, não, tem um fogo aqui. Que para todo lado você se via fumaça. Você via falar de fogo para todos os lugares. A primeiro fogo, o pessoal falou, bom, choveu, acabou o fogo. De repente, olha o fogo aí. E, de repente, esse fogo que veio de baixo, que eu falo de baixo, pro lado de Corumbá, né, que eu falo de baixo, não dá para você saber onde é, o município de Corumbá. E esse fogo, ele veio e chegou até nós, e eu, com os desespero de não saber para quem pedir socorro, né, foi pedindo para todo mundo, os vizinhos mais próximos, né? Eu comecei a pedir socorro. Até passei mensagem para um dos chefes do ICMBio. Eu falei para ele, falei que o fogo estava bem próximo e que isso poderia chegar na nossa comunidade. Aí ele falou, Liane, esse fogo está muito longe. Vai ser difícil chegar a você, porque já foi queimado aí para baixo, né? Falei, mas eu estou com medo. Ele falou assim, mas de toda forma, eu vou entrar em contato com o pessoal de Corumbá para ver como que está essa situação. Pode deixar que a gente vai ver. E nesse meio tempo eu consegui falar com outras pessoas, né, justamente para socorrer minha madrinha, que é uma senhora de idade, e o índio chamado Vicente, e uma outra pessoa que mora próximo a nós. Aí nesse meio tempo consegui comunicação, né, porque tive que ligar em Poconé, de Poconé para essa pessoa ligar para outra pessoa para poder conseguir falar comigo. Para você ver, ter uma ideia, a minha situação era tão ruim que eu queria atender outras pessoas que também ligavam para mim para querer saber da situação do fogo, eu não conseguia atender a todos. E aí que chegou o bombeiro, chegou o vizinho com a brigada também. E quando se chegou esse pessoal da brigada, e a gente correu para socorrer a madrinha e o índio Vicente e a outra senhora, porque a fumaça e o fogo tá chegando na casa deles, o fogo chegou junto com a gente. Se eu não conseguisse essa comunicação daquele jeito, procurando para todos os lados socorro, a nossa situação seria bem pior, porque a casa dela ia ser queimada, não tinha quem tirasse eles, porque eles eram uma pessoa muito de idade, são pessoas de idade, né? Aí viemos para cá, aí a nossa comunidade foi um centro de todos os tipos de pessoas. Tinha gente de toda parte do Brasil, como Brigada, ICMBio, Ibama Corumbá, Instituto Homem Pantaneiro, para todos os lados tinha gente para combater esse fogo. Só que, pode ser até assim uma forma grossesta de eu falar, mas se via muito assim só proteção de alguns locais. E se nós não tivéssemos nosso manejo de vida para nossas casas, para nossa região, nós iríamos ser atingidos sem dó, porque o fogo veio numa velocidade enorme, um temporal horrível. De repente, o pessoal conseguiu combater esse fogo, nós achamos que nossa vida já estava bom, que o fogo já tinha acabado. De repente, o fogo começou no morro,
E esse fogo foi passando, foi para Gaíva, da Gaíva ele voltou de lá para cá. Esse sim, nós passamos um momento terrível. Até hoje eu não consigo. É, me desculpa. A gente vendo aquele fogo enorme, sem ter como sair, sabe? Então aquilo foi tão apavorante que pegava fogo do chão. Tinha gente para todos os lados, era bombeiro, era brigadista, era nós da comunidade, era brigada comunitária. Então, gente, eu via assim, a gente morrer a qualquer momento. E aquele fogo foi tão grande que ele como se fosse como que eu posso dizer, uma língua enorme que passava fogo de um lado para o outro do rio, e esse fogo ia propagando. A gente só sabia a notícia que esse fogo ia subindo, que ia estar pegando perto das casas. Então, foi uma coisa assim que ninguém dormia, só se escutava o barulho das chamas. A gente apavorado, coitada da pessoa da brigada, não dormia junto com a gente, tinha que estar combatendo fogo, tinha gente com fome, tinha gente com sede, não tinha água, né? Aí esse fogo se alastrou para todos os lados, você parecia que estava em cima do fogo, você parece que estava em cima de uma chama do fogo. A gente molhava as máscaras, colocava no rosto, toalha, para ver se a gente conseguia respirar. Aí, com a graça de Deus, aconteceu tudo aquele acidente, perdemos uma criança no meio dessa loucura desse fogo, morreu afogada. A gente não conseguiu achar essa criança. Os bombeiros estavam aqui, então não tinha como o bombeiro vir de Corumbá, porque o equipamento deles estavam lá e eles estavam aqui. O rio seco, o navio da Marinha não podia subir, que o único que poderia trazer eles, porque o resto estava tudo aqui para combater o fogo. Então, até que conseguiu uma equipe que pudesse trazer eles até a metade, depois vir de bote até aqui. O desespero era enorme, o grito da família, a gente cansado, eu caí de uma ribanceira, me machuquei toda na madrugada, era uma base de 2h30, 3 horas da manhã. Depois de toda essa loucura, de toda essa dor, aí achamos que tinha, né, ali parado pelo menos um pouco do sofrimento, né? Aí começou a chover, nós ficamos até contentes, né, pela chuva, mas daqui a pouco a gente viu o céu escuro novamente e a gente achou que, meu Deus, fogo novamente, Senhor. E não era fogo, era cinza, muita cinza. A gente não conseguia respirar, as pessoas se desmaiaram, tinha muitas pessoas que desmaiou, não conseguia respirar, a criança não conseguia colocar máscara na criança, a gente entrou para dentro de casa, quando vinha essa poeira enorme, a gente entrava para dentro, colocava pano nas portas, molhava o chão, molhava a roupa, mas mesmo assim era difícil respirar. Eu mesma estou até hoje com problema respiratório justamente por causa disso. Então, a nossa vida virou um tormento. E não foi só isso. O resultado de tudo isso é tremendo, porque a nossa vida foi totalmente impactada de todas as formas. Nossos peixes sumiram, porque as baías secaram, as curichos secaram, não se tinha mais isca, não se tinha mais pesca, nossos frutos acabaram, nossos produtos para coletar, para poder fazer os nossos produtos que nós trabalhamos também acabou. Então, gente, foi assim,
a nossa vida foi totalmente, como se diz, colocado no chão. E a gente olha para o chão sem vida, tudo que planta não dá. Se aumentou uma população enorme de ratos, de como fala, animais roedores, que acaba com tudo que a gente planta. Eles estão com fome. A nossa casa foi atacada por pássaros. A gente vê pássaros cair mortos assim, sabe? Sem poder a gente socorrer. Nossas vidas, né? Foi impactada de uma forma que eu não sei explicar para vocês. A gente está aqui porque amamos. Estamos aqui porque é a nossa casa. Então, a gente vê tanto falar de meio ambiente, a gente vê tanto falar de preservação, mas as pessoas, me desculpe, eu não quero ofender ninguém, mas muitas pessoas não sabem respeitar. Não se respeita a vida, não se respeita as pessoas que moram naquele ambiente. Então, eu vejo assim, sabe, com muita tristeza. Eu sei que vocês que estão aí, que talvez não tem como imaginar essa situação, pode achar que a gente está, né, exagerando, mas não. A situação é uma coisa assim terrível. Hoje, o Pantanal, você vê um verde triste, porque a maioria são cipó. Esse cipó, quando se aumentar a seca, ele simplesmente vai morrer. E aí, nós ficamos sem a proteção. Todos os temporal que dá agora, vem numa velocidade enorme, que sai arrancando o telhado das nossas casas, vai derrubando as coisas, nossos barcos afundam. Então, o fogo, ele não é só aquele momento. Ele destrói futuro, vidas futuras. Nós levamos tempo para poder digerir tudo isso, tentar sobreviver, porque é assim que estamos hoje, tentando sobreviver. E eu vejo tanto falar, gente, de reflorestamento, vejo falar de cuidar de animais, de tanta coisa, mas o povo não se fala no ser humano. Não somos contra a vida, porque nós precisamos dele. Nós precisamos de cada pedaço de árvore, cada animal que leva as sementes para ser plantado em outros locais, né? Somos tudo, fazemos parte do mesmo ambiente. Então, nós temos que cuidar um do outro. Nós temos que juntar essas pessoas que amam realmente a natureza, que amam o ser humano, que quer que, como se diz, que o nosso planeta exista por mais tempo, tem que sim fazer valer essas leis que se dizem tanto que tem, porque a gente escuta muito falar. Desculpe o que eu vou falar agora, mas o pessoal do meio ambiente, eles impedem tanta coisa que a gente faz. A gente não pode isso, nós não podemos aquilo, nós não podemos aquilo, mas ele não nos protegeu. A hora que nós precisamos, não nos protegeu. Que o fogo viesse e destruísse tudo que é nosso. Porque nós somos daqui. Nós vivemos esse ambiente. E eles não estão aqui. Não estavam aqui, não sabem o que nós estamos passando, não sabem o que a natureza está sentindo. Então, eu peço para essas pessoas que falam tanto, que eles viessem realmente fazer valer a lei para o meio ambiente, para as pessoas que vivem dentro desse ambiente. Eu gostaria muito de fazer apelo a vocês, que têm esse poder na mão. Faça pelo nosso meio ambiente, faça pelas pessoas que vivem nas comunidades tradicionais, porque elas sim, essas pessoas sim, estão aqui e sabem aonde que dói, sabe aonde que está precisando ser cuidado.
sabe aonde cada lugar que está sendo judiado. Porque nós podemos olhar para uma mata e poder saber que ali tem um bicho que precisa ser preservado, que nós plantamos separadamente para a gente não agredir o nosso meio ambiente, o lugar que nós vivemos. Então, gente, eu peço para vocês que realmente se interessa pela vida, porque a vida não é só eu, não é só vocês, a vida é todo o nosso planeta. Um precisa do outro. A, a, as pessoas que estão longe, elas não fazem ideia do que está acontecendo aqui hoje. Alguém vem aqui e fala para a gente, nossa, gente, por que vocês moram aqui? Moramos aqui porque somos desse lugar e amamos esse lugar. É sofrido, é feio às vezes, tem mosquito, tem enchente, mas, gente, é a nossa casa. Tem gente que fala assim, por que você não vai para a cidade? Não vou, você viria morar no meu lugar, mudar o seu ambiente de vida? Não. Então, aqui é a nossa casa, aqui devemos ficar, aqui queremos ficar, e gostaria que respeitasse isso, e nos deixasse viver em paz, e cuidasse daquilo que é devido cuidar, dos nossos rios, das nossas matas, ter prevenção, ter orientação e fiscalização, para que as pessoas que só pensam em dinheiro, não pensam na vida, não viessem acabar com aquilo que na verdade não é dele. Na verdade, ele está pensando apenas em ganhar dinheiro. Ele esquece que existe futuro e que o que ele faz hoje, aqui, é para o futuro do filho dele, dos netos dele. Ele está matando o futuro. Ele não está só matando bichos, mato e algumas árvores. Ele está matando todos nós. Então, vocês, né, realmente se importa. Sim. Quando a gente resolveu falar sobre esse caso, né, do que aconteceu no Pantanal, e uma das minhas preocupações era que, porque é uma autora de comunidade que tinha o desafio de que, por meio da escrita, as pessoas sentissem um pouco, né, isso que Dona Eliane está passando hoje aqui para nós, né, assim, o papel, eu sempre digo isso, né, que o papel é frio, mas ele precisa de emoção, né, e quando nós decidimos escrever essa parte, essa história, poderíamos dizer assim, queria muito que as pessoas entendessem o quão importante e desafiador é a gente lidar com os incêndios e as consequências disso no Pantanal. E eu quero muito agradecer a Dona Eliane, que ela estava, né, numa outra agenda e se dispôs a estar aqui, porque é nesse sentido que eu queria que, e espero que as pessoas, quando leem o caso, sintam isso que Dona Eliane trouxe nessa noite, né? O quanto que isso impacta e tem consequência na vida das comunidades tradicionais, e o quão difícil é recomeçar, é restaurar, é reiniciar uma conexão com o nosso ambiente. É isso, Carol. Grata. Obrigada, Cláudia. Obrigada, pessoal. Desculpe. Obrigada. Desculpe aí. Tem que pedir desculpa, não. Obrigada. A gente agradece muito, nossa solidariedade também. Acho que uma coisa bastante importante que a Dona Eliane traz é que os incêndios e o agro, eles matam o futuro, né? Essa expansão predatória que não vê amanhã. Então, as comunidades seguem resistindo. No Pantanal tem gente, a Cláudia sempre fala isso, Dona Eliane também trouxe agora. E aí a gente quer exibir um vídeo rapidinho para vocês, antes de entrar na próxima fala, que é do Silvio.
Tá aí, esse vídeo compõe o artigo da Cláudia no nosso dossiê. Também vocês têm na sistematização do caso de Barra de São Lourenço, vários depoimentos da dona Eliane. Então, para quem quiser acessar, não deixem de acessar, por favor. E agora eu vou chamar então o Silvio, para falar um pouco sobre a relação da fome com o agronegócio, né? O Brasil aí considerado o celeiro do mundo, a insegurança alimentar cresce, a fome cresce, a ameaça de desabastecimento. Então, Silvio poderá trazer aí para a gente o que está por trás desse problema da fome, né, comentar um pouco essa expressão agrofome que dá nome ao artigo, a relação disso também com a perda da agrobiodiversidade. Silvio, a palavra está com você. Obrigado, Carol. Uma boa noite. Quero agradecer muito o convite que eu e Diana Guiar recebemos para contribuir nessa segunda fase do dossiê. Parabenizá-los e parabenizá-las por essa iniciativa de seguir produzindo e denunciando e trazendo esses elementos para o debate tão relevante no contexto brasileiro e mundial. É bastante difícil falar, depois de todo esse depoimento, que, na verdade, esse depoimento ele demonstra o quão perverso é a realidade que nós estamos vivendo e o que o agronegócio tem produzido, tanto no campo como na cidade. Eu acho que é muito importante que a gente diga isso, né? Peço que coloque o primeiro gráfico, que a gente, aqui, esse é um dado que ele já tem sido bastante, felizmente tem sido bastante divulgado, mas eu acho que é importante que a gente divulgue cada vez mais, que a gente fale cada vez mais para mostrar, né, que o Brasil teve um período de melhoria social e econômica entre 2003 e 2013, e desde então, e sobretudo a partir do golpe em 2016, a situação ela se agrava muitíssimo no país, e principalmente de 2019 para cá. Nós temos problemas na agricultura que são estruturais e que são de longo prazo, porque é fruto de uma ação do Estado, mas nós temos um problema gravíssimo na situação atual, que é da inação do Estado. Uma ação no sentido do fogo e do desmatamento, da flexibilização das ações, no sentido de não fazer com que a agenda ambiental ela caminhe no sentido da conservação, no sentido da promoção da biodiversidade e na proteção das comunidades tradicionais e das terras e dos povos indígenas, mas uma inação do Estado no sentido de que não dá conta, que não resolve, que não avança para resolver os problemas da insegurança alimentar que o nosso país vive. No ano passado, a Rede Pensão fez essa excelente pesquisa que nos mostra que mais da metade da população, cerca de 55% da população em 2020, em que pese o auxílio emergencial de abril até dezembro, né, ter sido disponibilizado para cerca de 68 milhões de pessoas, nós tivemos, ao final do ano, essa dramática situação em que mais de 19 milhões de pessoas estavam passando fome. E de lá para cá, a situação ela só piorou, porque o auxílio emergencial ele reduziu drasticamente, ele foi de R$600, reduziu para 300, e agora ele está numa média de R$250 e talvez avance para esses 400 que está aí em negociação, uma negociação bastante controversa em função da forma como o governo vem trabalhando isso no sentido de negociações espúrias com o Congresso, das emendas de relator, das emendas parlamentares que são fartamente distribuídas para a base do governo, em troca, né, de negociações que são inaceitáveis e que, na verdade, elas simplesmente reproduzem o que nós estamos vivendo. E essa situação ela é dramática porque o que nós temos efetivamente, se fala muito, e aí o problema maior é que ao falar da agricultura ou ao falar da economia agrícola, se fala exatamente pela lógica dos números, né? O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. É verdade, mas o que nós produzimos? Nós produzimos basicamente soja e milho.
praticamente 90% da produção nacional é de soja e milho. E os produtos básicos, o arroz, o feijão, estão cada vez mais sendo confinados, cada vez reduzindo mais a área de produção. Mandioca tem reduzido drasticamente, batata, cebola, banana, enfim, os produtos que estão efetivamente muito mais voltados ou que são de base da agricultura familiar camponesa, ele está restrito porque essa agricultura ela tem menos de 1/4 da terra em relação aos estabelecimentos rurais brasileiros. É verdade que as populações tradicionais têm direito e são possuidoras de posses muito maiores do que esse dado, mas o fato é que o Estado não reconhece, não demarca as terras indígenas, não titula as terras quilombolas, não reconhece as outras populações tradicionais, como as pantaneiras e diversas outras populações tradicionais, que são as promotoras da biodiversidade, que são as que garantem e asseguram efetivamente essa conservação daquilo que nós temos de mais rico, a partir de um manejo que é da sabedoria, da ancestralidade, que faz com que a nossa cultura alimentar ela seja preservada. O problema é que o negócio pelo agro se sobrepõe à cultura da agricultura e das populações tradicionais, e, neste caso, nós não conseguimos assegurar esse direito de produzir alimentos saudáveis, alimentos de qualidade. O próximo gráfico, por favor. Aqui é só para ir encaminhando aqui para a minha fala final, mostrar o quanto a situação, o que nós temos de perspectiva pela frente. Isso é um dado oficial, daqui eu peguei um dado que nós construímos, né, a partir daquilo que o IBGE projeta de população para 2030 e daquilo que o Ministério da Agricultura diz que teremos de disponibilidade de produção em termos de área para arroz e feijão. O Ministério da Agricultura diz que nós teremos menos 1 milhão de hectares de arroz em 2030. O que significa que, nesta projeção, nós chegaremos, neste final dessa década, com metade da disponibilidade de arroz. Cairá, veja que já vem caindo desde 2000, mas de 2020 para 2030, cairá para praticamente a metade da disponibilidade atual. E o feijão, que já foi de 18 quilos por pessoa, né, em 2000, chegará possivelmente ao final dessa década apenas 12 quilos por pessoa. Isso significa que nós teremos uma deterioração dos nossos hábitos alimentares, possivelmente os alimentos porcaria, os alimentos ultraprocessados, promotores de doenças, de diabetes, de obesidade, de sobrepeso, eles seguirão cada vez mais ocupando esse espaço nessa lógica do agronegócio, aliado e associado à indústria de alimentos, e a uma lógica perversa que não valoriza, não permite e não promove a nossa cultura alimentar. Então, era essa nossa contribuição, e muito grato, Carol, por essa oportunidade, e parabenizar também por essa live, por esse espaço e por essa segunda fase do dossiê. Obrigado. A gente que agradece, Silvio. Convite aí para todo mundo acessar o artigo do Silvio e da Diana, que é realmente bastante esclarecedor sobre isso que ele traz. Do agronegócio acaba sendo um produtor da fome, contrariando aí a narrativa oficial de que ele é o responsável por alimentar o país e o mundo. E agora eu gostaria de chamar a Maureen, da fase. Maureen. Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bom, Carol? Muito feliz de estar aqui com vocês. A gente também. Maureen, você escreveu para o dossiê um artigo falando sobre o acordo União Europeia-Mercosul, né, como isso pode ampliar a devastação sobre os territórios dos povos, das comunidades. Então, se você puder falar para a gente um pouquinho dessa relação no acordo, né, o Brasil exportando commodities, a gente recebendo os industrializados da Europa, e também se você puder relacionar isso com a justiça climática. A gente saiu da COP recentemente, então, por favor. Tá joia. Então, boa noite de novo, muito feliz de estar aqui nesse lançamento, né, da segunda fase do dossiê Agrofogo,
feliz também por ter contribuído com esse artigo, de um tema muito importante, que é esse debate sobre como o comércio internacional ele tem esse impacto, né, no dia a dia das pessoas, no dia a dia das populações, de quem está no território, a partir de um fortalecimento de um modelo de produção, de um modelo de desenvolvimento que acaba apoiando diretamente o complexo agroindustrial e aí o agronegócio como setor principal que vai ser beneficiado por isso, né? Esse acordo União Europeia-Mercosul é um acordo que já está sendo negociado há mais de 20 anos e que é um acordo de associação, ele não é só sobre livre comércio, ele tem também um outro acordo de diálogo político e de cooperação, e que foi firmado, né, anunciado a sua finalização em 2019. Desde então, existe toda uma pressão por conta primeiro por ele ter sido firmado durante o governo Bolsonaro, com tudo, né, que já foi falado aqui pelas companheiras pantaneiras, todo esse depoimento super forte da Eliane, o que o Silvio trouxe, e exatamente porque ele acaba reforçando esse setor, caso esse acordo efetivamente seja ratificado. Eu queria que você pudesse colocar aqui o GIF que vocês fizeram para o web dossiê, que aí mostra um pouco desse cruzamento, né? Esse acordo União Europeia-Mercosul, ele na verdade ele é uma troca, né? A gente fala que é um acordo neocolonial, porque na verdade você tem a abertura, uma liberalização de tarifas, né? Ou de cotas para produtos agrícolas, para commodities agrícolas e minerais serem exportados dos países do Mercosul, em troca de produtos industrializados de alto valor agregado, como carros, né, produtos, maquinaria para agricultura, produtos farmacêuticos, serviços, etc., dos países da União Europeia. Então, é um acordo extremamente assimétrico, né, porque ele acaba mostrando uma continuidade de uma relação que já vem aí desde a época da colônia, e, ao mesmo tempo, ele impede um desenvolvimento de você poder pensar novas formas de desenvolvimento, já que é um acordo que ele tem um período de eliminação, pode tirar, por favor, obrigada, de eliminação das tarifas de um período de 15 anos, e depois disso, na verdade, você tem essa continuidade dessa relação. Então, é um acordo de médio prazo, o que não é só em relação a esses bens comerciais, né? É um acordo que implica também o setor de serviços, de compras públicas, que vai ter um impacto direto também, até na possibilidade dos próximos governos, né, terem alguma mobilidade aí em relação a o que esse governo pode querer investir em relação a compras governamentais para fortalecer um setor, para geração de emprego, já que esse acordo acaba amarrando essa situação. Como a Carol colocou, a gente vê que tem um impacto direto em relação às regiões ecológicas brasileiras, e aí tudo que foi falado em relação ao Pantanal, mas também o Cerrado, a Amazônia, exatamente por conta da expansão, não só, né, do agronegócio para a região do Mato Piba, mas porque efetivamente se tem o vetor, né, dos problemas, não só das emissões de gás de efeito estufa, mas do desmatamento que a gente tem aqui no Brasil, você tem em especial a agricultura industrial e a pecuária. Então, por conta disso, esse acordo ele vai beneficiar diretamente. Se puder colocar aqui também agora os produtos, né? Se a gente for olhar, grande parte dos produtos mesmo já dá, né, de que já tem essa troca comercial. Esses vão ser os produtos de eliminação, que vai zerar a tarifa a partir de quando o acordo entrar em vigor. Então, alguns vão ser eliminação de tarifa, né? Quer dizer, vai para zero a tarifa de exportação imediata, exportação daqui do Mercosul para a União Europeia, e outros têm um período aí de 4 a 7 anos para poder ter a eliminação total. Além disso, aí pode mostrar o outro, também tem os produtos que vão ser beneficiados pelas cotas de importação, tá? Que eles não vão ter uma tarifa liberada para uma quantidade X de produtos, mas uma cota específica, né, que eles chamam de intracota, e que vão ser beneficiados aí por esse acordo. O milho, na verdade, a gente não tem uma porcentagem, porque o milho, ano passado, zeraram a tarifa, uma decisão lá, que pode ser temporária da União Europeia, mas, enfim, no acordo está previsto uma cota de 1 milhão de toneladas de milho. Caso essa mudança da União Europeia volte, né, a colocar alguma tarifa, teria aí uma cota de milho. E como o Silvio acabou de falar, né, o impacto do milho
junto com a soja em relação a essa produção. O açúcar, junto com o etanol, se a gente for olhar, realmente é um impacto muito grande, né? O que isso vai significar de expansão, por exemplo, de monocultivo de cana-de-açúcar no Brasil, já que só em relação a etanol para uso industrial e outros usos, essa cota, esse aumento de cota de 650 mil toneladas vai impactar um aumento do que já tem atualmente em 540%. Então, realmente é muito grave, né? E em relação à pecuária e outras produções, né, animais, a gente tem aí, em relação à carne bovina, que vai aumentar 50% do que já existe de cota entre esses dois blocos, carne de aves e também carne de porco, que não tem aqui o gráfico, mas que fica em torno também de 60%. Pode tirar, obrigada. Então, assim, o que a gente consegue visualizar, né, desses impactos desse acordo é que efetivamente você vai piorar uma situação já muito grave, no qual esse agronegócio ele vai sair ganhando ainda mais, e numa situação em que o debate sobre regras, de você pensar novas regulações para fortalecer a questão ambiental, elas passam longe desse acordo. Esse acordo ele tem um capítulo de comércio e desenvolvimento sustentável, que não traz medidas concretas em relação à proteção ambiental, à proteção de povos e comunidades tradicionais. Na verdade, ele tem alguma menção à manutenção dos países como signatários do Acordo de Paris, na implementação das metas voluntárias de clima, mas eles não têm nenhuma obrigatoriedade sobre como esses países, por exemplo, façam, igual o Bolsonaro ameaçou, né, no início do governo, de sair do Acordo de Paris. Você não tem nenhuma solução, nenhum processo dentro mesmo desse capítulo que possa prever uma arbitragem ou um painel de solução de controvérsia que tenha realmente como garantir essa obrigatoriedade. E apesar deles incluírem várias declarações, né, aprovadas dentro da OIT, esse acordo ele não prevê a Convenção 69, né, o respeito à Convenção 69 sobre consentimento livre e prévio informado. Então, isso é uma ausência muito que você percebe de cara, assim, quando você lê esse capítulo de desenvolvimento sustentável. Fora isso, as grandes preocupações têm em torno do debate sobre medidas sanitárias, né, que o acordo ele também prevê, porque da forma como está colocado, o acordo ele não tem nenhuma forma dos países poderem clamar por um princípio do direito internacional que chama princípio da precaução. Então, com isso, o acordo, por um lado, ele pode ou rebaixar demais normas, no sentido de que agrotóxicos que já são banidos na União Europeia, eles vão ser consumidos por cidadãos europeus, porque eles vão estar embutidos em produtos do agronegócio brasileiro, ou eles realmente conseguirem fazer algo mais rigoroso na hora da exportação, e com isso só o mercado interno ele que a gente ficar só com produto cheio de agrotóxicos, cheio de veneno para a população, já que a nossa legislação tem muito mais flexibilidade do que a relação em relação à legislação dos países da União Europeia. Enfim, ele traz, então, assim, bastante, é muito assustador, né, o que esse acordo ele pode trazer de impacto, e só piora mesmo essa situação que a gente já tem vivendo, não só da flexibilização da legislação socioambiental brasileira, como também todo esse escândalo, né, relacionado que esse setor do agronegócio, como ele é criminoso em relação à devastação, às queimadas e tudo isso que vem acontecendo. Acho que o meu tempo já passou, então eu fico aqui aberta para a hora, se a gente tiver algum tempinho para o debate. Obrigado novamente, em nome da Carol, agradeço ao Agrofogo pelo convite, e é isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Maureen. A gente que agradece. É desesperador, né, ouvir a Maureen falar. Acho que o que a gente tem vivido cotidianamente no Brasil, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Tem a luta, tem a resistência, e para fechar, então, esse nosso debate, a parte do debate, eu vou chamar o Laércio, e aí eu gostaria de pedir, quem ainda não fez sua pergunta, seu comentário, para deixar no chat, que ao final da fala do Laércio, a gente vai fazer uma rodada de perguntas para as considerações finais dos nossos convidados. Laércio, bem-vindo. Sim, obrigado. Tudo bem? Laércio, a gente Eu não gostaria... estava ouvindo muito,
muito bem vocês, porque tava, assim, o volume ficou bem baixinho, né? Eu estava me esforçando o máximo aqui para ouvir, mas eu consegui acompanhar aí um pouco. Ótimo. Laércio, se você puder falar então para a gente um pouco sobre a realidade no território, na terra indígena Araribóia. Vocês vêm enfrentado aí grande conflito com os madeireiros, né? Em alguns anos teve incêndios bastante significativos. Então, se você puder trazer para a gente como é que vocês têm enfrentado isso, como é que vocês estão se organizando para defender o território. A fala está com você. Certo, né? Eu sou Laércio, né? Tainacã, Tenente Rara, da terra indígena Araribóia, né? E faço parte dos guerreiros aqui da floresta, dos guardiões, né? Que tenta proteger aqui o território o máximo, né? Que a gente pode. Né? A gente iniciou nosso trabalho em 2013, né? Final de 2013, no combate ao desmatamento. Né? De lá a gente vem atuando na proteção, né, do território, tentando proteger, né, que para a gente tenha uma vida melhor, né, que nossa terra também, falar um pouco sobre nossa terra, né, nossa terra era bastante invadida, né, por madeireiro, caçador, né, os que botam roça, né, nossa terra estava sendo prejudicada demais, né, muito desmatamento, né, roubo de madeira. Aí com isso, né, com tanto devastação dentro do nosso território, quando chegou em 2015, né, veio um grande incêndio, né, falar um pouco sobre o incêndio, né, que devastou 50% do nosso território, né, veio bombeiro, brigada, mas não deram conta, né, só Tupã mesmo quando mandou a chuva que controlou o fogo, mas 50% do território foi devastado, né. Com isso trouxe muito problema, né, para o nosso povo também, né, que matou muita caça, destruiu muitas frutas, né, matou muitas árvores que dá fruta, né. Isso dá um prejuízo muito grande, né, para a cultura também, né, que a gente depende demais da floresta para continuar seguindo a cultura, né, precisa das caças, né, das aves que é necessário para ter, né, nas cantorias dos rapazes, das moças. A gente tem que ter isso. Né, eu falar um pouco sobre como foi organizado no passado, né, antes de nós estar hoje aqui, né. Antes, nossos tumultos, né, tava percebendo que nosso território estava sendo devastado demais, né, e ninguém estava olhando para esse lado, né, sobre o território Araribóia, que estava sendo totalmente invadido, né, sendo destruído. Quando alguns tumultos, nossos avós, né, decidiram criar uma organização de guerreiros, né, para proteger o território, já que o Estado maior não estava fazendo o papel deles, né, de proteção, né, proteção da vida, porque dentro do nosso território há muitas vidas, né, fora nós Guajajara, né, tem os parentes isolados que moram lá também, né, e nós costumamos e preocupava com nós e com eles ao mesmo tempo, né, como é que ia ser a sobrevivência das futuras gerações, né, se isso não fosse barrado. Aí assim foi criado, né, os caciques conversaram no território, né, e decidiram criar o grupo dos guardiões, né, para pelo menos amenizar, né, a devastação. 2015 a gente já no trabalho a gente ajudou a combater o fogo, né? Aí que a gente viu ainda muito mais a necessidade da terra preservada, da floresta, né? Porque a maioria dos nossos parentes depende da floresta, né? Dos peixes que tá lá, da caça, das frutas, né? Porque em geral, né? No território, acho que em todo território, né? Nenhum indígena, né, não é salariado que nem os caraiú lá fora, né? E depende muito da terra para sobreviver, né? Hoje em dia, né? Hoje em dia, bora falar assim, no tempo de hoje, mesmo que se todo tenterrário fosse salariado, que nem os brancos querem, né? A fome está aí, né? Que nem eu ouvi, né? Muitos brancos dentro da cidade passando uma necessidade, não vê alimento para os filhos, né? E falam em agro, toda hora falam na televisão que o agro é bom, é isso, é aquilo,
né? E, na realidade, a gente vê nos jornais quantas famílias não tem um feijão para comer, não tem um arroz, não tem um pedaço de abóbora, né? Que agro é esse que não tem alimento nem para a própria nação deles, né? Então, isso não é bom, né? Vai trazer mais destruição, vai diminuir chuva em algum lugar que chove, em outro que é quente vai esquentar muito também, né? E assim fez os nossos caciques aqui, né? Nossos avós, né? De lá para cá já morreu uns 5 guardião na luta, defendendo a terra também, né? Mas hoje a gente vê um pouco de resultado, né? Através do trabalho dos guardião, a gente já conseguiu também mudar um pouco, né? O clima aqui dentro do território. A gente conseguiu, pode-se dizer, expulsar os madeireiros, mais de 50% já do nosso território, né? E a gente culpa, né, os madeireiros no tempo das queimadas, né? Nossa terra queimava todo ano seguido, a gente sempre culpou o desmatamento de madeireiro, né? Eles levam as madeiras e deixam as copas das árvores, né, mais combustível, né? Aí no verão já pega fogo, né? E se tiver bastante combustível, aí que ninguém vai controlar uma queimada. Aí assim acontecia no nosso território, né? Eu ouvi a história da parente aí, né? Como foi o fogo lá no, na região deles, né? Eu senti um pouco também que é assim a emoção, né? Que a gente ajudou a combater, a gente viu casa aqui sendo queimada, né? Os parentes saindo correndo, comunidade em pânico. A gente presenciou tudo isso aqui durante nossos trabalhos também, né? Mas hoje Tupã aliviou mais nós um pouco, né? A gente conseguiu controlar mais um pouco. Hoje, né, a gente já está sentindo um inverno melhor para a gente aqui dentro do Araribóia, coisa que não acontecia há muitos anos, né? Desde o tempo da exploração de madeira que iniciou nossa terra, que não tinha mais um inverno completo. Nesse ano a gente já está vendo, né? Os velhos, minha mãe falou para mim, né, um dia desse que fazia muitos anos, né, que ela não via um inverno bom que nem agora. Muitas pessoas estranham, né, os novos, que nem eu estava estranhando também, né? Os novos, eles me falaram que agora que está ficando normal, né? Está voltando o jeito que era no passado, o inverno. Aí assim a gente fica feliz com o nosso trabalho e aí nós espera também que os outros parentes de outras terras consigam, né, melhorar pelo menos um pouco para ter uma vida digna, né, para a futura geração deles, para que a cultura deles não acaba, né, que a vida segue, né, que a nossa história indígena, né, de todos os povos aí que são discriminados pela sociedade branca, que nossa história continua também, né, nem que não é só eles que podem ficar nesse planeta para ter história, para continuar a vida e a cultura deles, né? Nós também queremos continuar. Nós somos ser humano também, né? Nós sentimos dor, né? Nós temos sangue, sentimento, sentimos raiva, alegria, né? E por isso hoje nós estamos aqui nessa conversa, né? Continuando nossa luta, né? E hoje continua a organização dentro do Araribóia para ver se consegue melhorar mais, né? Porque também continua ainda invasão de madeireiro, né? A gente continua lutando, né? Tentando expulsar eles para ver se a gente garante a vida das crianças, né? Do futuro do próprio planeta que está aí querendo explodir, né? Hoje nós vemos esse planeta assim, igual uma dinamite, né? Qualquer momento pode explodir se não tiver alguma coisa para calmar, né, o calor que está tão gigante dentro. E a opção que eu vejo, não, é reflorestar todo esse planetão, né? Não é só conversa de governo, de organização que tem acordo, né? Eles têm que fazer realmente olhar os lugares que são degradados, né? Pantanal, Amazonas, os principal ponto, né, que sai ar puro, né, para o mundo inteiro, né, sai chuva, né, para o país todo, para o mundo inteiro, né, desses locais que tem floresta, né. Hoje a gente vê assim e nós pensa também se a gente não se organizar igual a gente fez aqui, se for esperar só por lei brasileira, né, punir os criminosos que estão devastando, né, estão explorando, estão queimando, se realmente não tiver uma lei para punir
né, realmente para eles ir para a cadeia mesmo, pagar o crime que eles fazem como qualquer outro crime comum, as coisas nunca vai mudar, né? Eu acho que o crime ambiental tinha que ser revisto, né, ou ser alterado mais alguma coisa para ter mais uma punição rigorosa, né, para esse tipo de crime, porque nós estamos falando em vida, né, em geral, não só a minha vida, não só a vida do meu povo que está aqui dentro do Araribóia, mas como em geral, até dos próprios inimigos, dos madeireiros, dos grandes ruralistas, né, que são contra nós, que são contra a proteção do nosso território verde. Nós estamos defendendo até os filhos deles, a geração deles que estão vindo, né? E eles não percebem isso. Né? Se acabar todo esse verdão que existe aqui no país, né? Nosso Brasilzão já era, né? Vai acabar a vida. Não só nós vamos desaparecer, como tudo que respira aqui em cima vai desaparecer, né? Acho que é isso que o povo tem que ver, né? A justiça tem que ver, né? Tem que ter mais fiscalização sobre crime ambiental, né? Está na lei que as terras que são demarcadas e homologadas, está na lei que elas têm que ser protegidas por lei, né? Eles fizeram a lei, né? Por que não é cumprida? Será se todo o governo é todo corrupto que ninguém consegue ver isso, né? Acho que acredito que lá também tem umas pessoas boas, né? Que vê a dor da gente, né? Vê a necessidade que passamos dentro do nosso território, né? Trazer coisa boa, trazer autossustentabilidade para as famílias, né? Não trazer grande expansão de agro, porque a gente sabe também, porque o povo indígena não vai se beneficiar de agro, quem vai se beneficiar é o governo, né? Os outros países que vão receber exportação, né? Que nem acontece em outras terras, né? Que teve iniciativa desse agro, tomaram as terras dos parentes, né? Plantaram cana, plantaram soja, outros estão expulsos na beira de BR, né? A gente vê isso. Né? Que agro é esse? Né? Joga um veneno, as crianças nascem tudo aleijado, né? Outros morrem. Né? Que governo é esse que nós vamos confiar? Né? As leis estão aí, né? O governo atual querendo acabar mais, né? Com as leis de proteção. Hoje ele fala, agora eles falam, não, nós temos que ajudar a preservar, mas por que antes não preservou? Não vinha preservando, quer destruir, colocar gado, colocar cana, né, colocar tudo que eles precisam, né, para encher o bolso deles. E os que realmente precisam de saúde, alimentação, né, educação não existe, não tem, né? Mais ou menos assim que a gente pensa. E independente disso, né, nós que tem nossos territórios, nós tem que brigar, lutar, mesmo o governo apoiando ou não, criticando, né? Ou elogiando, nós temos que defender, porque nós estamos morando lá. Por exemplo, dentro do Araribóia, né? Nossa terra era considerada perdida, 2010, né? 2011, quando a gente ia fazer denúncias na FUNAI, né? Eles falavam, não, a terra de vocês é considerada perdida para nós. Né? Lá todo mundo é bandido, vende madeira, todo mundo lá é explorador, né? Todo mundo lá é traficante, mais ou menos assim que eles pensavam, né? A gente decidiu, não, já que a gente não tem apoio, bora partir para a guerra, para o combate logo. Talvez assim nós vamos chamar a atenção, né? Assim a gente fez. Né? Se Araribó iniciou a venda de madeira, lá nós começou a acabar por lá com venda de madeira, queimando caminhão, tratores, motosserra, levava algum infrator para a cadeia Imperatriz, mas mesmo assim, né, no outro dia eles estavam soltos, pegos aqui dentro da floresta, devastando, o que eles comentam, né, que a gente não tem prova que eles estavam desmatando, né? Apesar da gente levar vídeo, motosserra, arma, né, a gente ainda não tinha como provar que eles estavam lá invadindo. Aí hoje nós pensamos assim, pessoal, que a gente aposta também na justiça, né? A justiça a gente sabe que é lenta, a gente quer andar com a justiça, mas às vezes se esperar demais, né? Vão tomar tudo da gente, vão roubar tudo, vão matar nossos parentes, né? E o que é que nós podemos fazer? Né? Eu acho que não tem outra opção se nós não for para briga também, defender nossa vida, defender a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, né? O que eu acho hoje em dia, que eu penso
É isso, né? Porque não adianta também não só esperar, né? Só denunciar e esperar eles, boa vontade deles. Né? Nós temos que ser guerreiro até o fim, né? Já morreu muitos parentes, eu acredito que não foi só aqui em Araribóia, né? Na luta, em outras terras também já mataram, foram assassinados vários parentes guerreiros. Nunca ouvi falar assim, não, foi preso. Os criminosos que mataram os parentes na terra Pindaré foi lá onde teve esse ataque lá no garimpo, né? Eu não conheço a maioria, mas às vezes eu vejo jornal, a gente não vê nada desse povo preso. Né? Se um índio faz mal a alguém, é logo a justiça vem prender. Por que que esses criminosos verdadeiros que estão destruindo o mundo, não vê ninguém deles atrás da cadeia, né? Atrás das grades? Então é isso, Guerreirinha. Mais ou menos assim um pouco da história aqui, né? A organização que aconteceu aqui dentro do Araribóia. E nós vamos continuar também aqui lutando, né? O Estado Maior, querendo ou não, querendo apoiar ou não, nós vamos continuar assim, até o último. Né? Obrigada, Laércio, por trazer seu depoimento, por trazer também toda a situação que vocês vêm enfrentando na Araribóia, né, de violência, de invasões, o território que também é compartilhado com os Guajá, né, então tem esse povo livre, isolado. Então, obrigada por trazer esses elementos para a gente e por apontar, né, que a lei e a justiça são lentas e que a gente precisa realmente ver uma mudança aí no modo de produção para acho que esses governantes têm que se civilizar, né? Porque eles falam, os indígenas não são civilizados, né? Eu acho que na minha opinião, na nossa aqui, nós somos mais civilizados do que eles, né? Porque nós não destrói, nós não vamos em terra do outro roubar, né? Nós não vamos em floresta de outras pessoas devastar, nós não vamos levar agro para a terra de ninguém. Então, para nós somos mais civilizados, né? Nós estamos querendo deixar o planeta mais puro possível para nós, para eles, para os corruptos, né? Para os bandidos, para as pessoas boas. Né? Eu acho que nós estamos mais civilizados, né? Apesar de nós não saber inventar avião, computador, telefone, nossa civilização é melhor. Planeta inteiro verde, né? Vida. Né? Exatamente, é para o bem de todo mundo, né? Inclusive desses aí. Gente. Pois é, inclusive. A gente vai aqui abrir para comentários. A gente recebeu muitos comentários sobre a fala da dona Eliane, da Cláudia, do próprio Laércio, né, as pessoas aqui compartilhando das dores e prestando solidariedade. A gente tem algumas poucas perguntas. Muita gente perguntou onde é que pode encontrar o dossiê está no nosso site, agroefogo.org.br. Lá vocês podem acessar tanto os casos da terra indígena Araribóia, como da comunidade de Barra do São Lourenço, de outras comunidades também, e os artigos analíticos, que, enfim, a Cláudia, o Silvio, a Maureen e outras pessoas também contribuíram. Tem também algumas perguntas, a Verena, um beijo para a Verena, está perguntando se em algum momento alguém poderia falar um pouco sobre a agricultura 4.0 e o que ela significa para a agricultura camponesa. A Ana está perguntando como é que essa negociação do Tratado de Livre Comércio, União Europeia-Mercosul, como é que está a negociação, desculpa. E acho que é isso, assim, realmente muitos comentários sobre as falas da dona Leonida, da Eliane e do Laércio. Então eu vou voltar para os nossos convidados, acho que cada um, em 3 minutinhos, puder responder as colocações que foram feitas e já fazer suas considerações finais, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Então a gente volta para a Cláudia? Cláudia, suas considerações finais, por favor. Grata, Carol. Eu quero agradecer muito, né, a oportunidade, eu já disse isso, né, que eu espero que as pessoas, quando leiam o dossiê, sintam um pouco, né, do que foi relatado aqui, que o papel ele seja um grande transmissor de mensagem
principalmente que no Pantanal tem gente, que no Pantanal tem comunidade tradicional e que os incêndios florestais, eles foram, sim, criminosos, né, e que as consequências são muito grandes e a gente vai continuar existindo, resistindo no território pantaneiro. Muita gratidão a todos e todas que estão nos bastidores, né, desse coletivo Agro é Fogo. Foram muitas idas e vindas em relação à escrita, e isso fez a gente ter um lugar de fala e de voz, né, das comunidades, especialmente da Barra de São Lourenço, mas também colocando muito a situação e dos impactos de muitas coisas que o Pantanal passa, né? Principalmente a questão dos empreendimentos, das pequenas centrais hidrelétricas, a volta assombrosa da hidrovia, a questão do agrotóxico, né, muitas outras questões como instalação dos portos, enfim. A todo momento a gente se sente ameaçado, né, com tudo isso que de proposta que vem para o Pantanal, mas porque não considera que no Pantanal tem pessoas, que no Pantanal tem comunidade tradicional, né, e principalmente que no Pantanal é preciso conservar as vidas dos guardiões e guardiãs que contribuem para que o Pantanal seja esse bioma esplêndido, admirado e que precisa, sim, ser conservado com gente. Gratidão a todos do Agro é Fogo, Carol, Bárbara, o pessoal aí. Muita força para todos e todas nós nessa luta. Obrigada, Cláudia. A Cláudia sempre com a gente na articulação, parceirona. Muito obrigada, viu, Cláudia? Dona Eliane, vou chamar a senhora para suas considerações finais também. Então, agradeço muito, né, a todos por esse evento maravilhoso, né? A gente não tem como não se emocionar falando dos desastres, né? Porque ele destrói, como se diz, até a nossa alma, né? Por dentro. E somos solidários com nossos irmãos indígenas, pois também sou descendente indígena. E o que ele disse também sobre que agro é esse que, né, não cuida, não planta, não se vê falar de cuidado, que gosta de pôr fogo, que gosta de matar. Então, temos que resistir, vamos continuar resistindo, seja eles qual for que vier no governo. Então, para mim foi um momento muito agradável, de muita alegria poder estar com vocês. Muito obrigada a todos. Obrigada, Dona Eliane, por compartilhar com a gente tanto. Força. Agora eu vou chamar o Silvio. Silvio, Maureen, se vocês também puderem responder as perguntas no encerramento da fala de vocês. Laércio. Silvio, com você. Bom, mais uma vez, Carol, obrigado. Dizer que foi uma enorme satisfação, né, partilhar dessa mesa tão linda aqui com Cláudia, Dona Leonilda, Laércio e Maureen, pela tua brilhante coordenação, e dizer que a Verena faz uma pergunta que eu tenho certeza que ela já sabe a resposta, mas, enfim, para dialogar com essa questão, para mim, a agricultura 4.0, assim como agricultura de baixo carbono, sustentabilidade no agronegócio, commodity sustentável, soja plus, enfim, aí a gente pode ir listando carne sem desmatamento na Amazônia ou no Cerrado, no Pantanal. Não, a gente pode listar aqui uma série de temas que eles estão no mesmo bojo. E, na verdade, essa chamada agricultura 4.0 para a agricultura camponesa significa mais exclusão.
É importante que se diga que apenas 1% dos estabelecimentos rurais brasileiros, com mais de 2.500 hectares, produzem mais de 70% da soja, 2/3 do milho e 2/3 do arroz. Então, isso é a simbologia, né, da concentração fundiária nesse país, é a simbologia da concentração econômica, o poder político da bancada ruralista e do que isso significa, né, mas estamos aí resistindo, estão aí representantes das comunidades, mulheres, homens, indígenas, quilombolas, pantaneiras. Nessa luta, a agroecologia está firme, crescendo cada vez mais no sentido de resistência, mas é evidente que é difícil, né, frente a uma narrativa e, sobretudo, a um poder econômico e político que detém boa parte do território brasileiro e que detém, no campo do Congresso Nacional, uma hegemonia, né, entre bancada da bala, da Bíblia e ruralista, que é difícil, mas é isso. As mudanças são possíveis e elas se darão a partir de um processo de resistência, né, em que só a sociedade brasileira será capaz de fazê-lo, e eu acredito nessa mudança, e acho que ela não tardará. Né, e dizer que seguimos também em defesa e contra a PEC 32, né, que quer fazer a reforma administrativa, em defesa das universidades públicas, gratuitas e de qualidade, que estão sendo sufocadas por este governo, assim como toda a parte de pesquisa, ciência e tecnologia. Enfim, estamos todos juntos na luta, né, por ter os nossos direitos assegurados. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite. É isso, Silvio. Seguimos. Maureen. A Maureen está por aí, vou chamar ela para a colocação final. Opa! Entrou um vídeo daqui a pouco, Lara. Maureen. Então, agradeço muito, um prazer estar com todos vocês aqui essa noite, com esses depoimentos tão impactantes, né, que nos lembram aí de quem está na terra, quem está com esses impactos todos no território, por que é importante toda essa resistência, toda essa troca de informação, e a gente está tendo espaços como esse que a campanha Agro é Fogo faz, para que a gente possa fortalecer essa resistência aí. Sobre a pergunta que foi feita do status atual, né, o acordo União Europeia-Mercosul, ele está numa fase que deveria estar indo para os parlamentos, né? Ele estava numa fase de tradução para as línguas da União Europeia, de harmonização aqui entre os países do Mercosul, que terminou já esse processo de harmonização da legislação, só que tem muita resistência lá, especialmente no Parlamento Europeu. Então, agora em outubro, no 7 de outubro, saiu uma emenda no qual os parlamentares, né, eles aprovaram, dentro de um outro relatório, que não era nem específico, era sobre a questão de comércio, que falava que no estado atual eles ameaçavam que eles não iriam ratificar o acordo União Europeia-Mercosul. Isso faz com que a gente tenha ainda algum tempo para fortalecer a pressão contra esse acordo. No Brasil, a gente tem uma articulação nacional que chama Frente Brasileira contra o Acordo União Europeia-Mercosul e EFTA-Mercosul. Na sexta-feira, dia 26, de manhã, às 9 da manhã, vai ter a nossa próxima plenária. A gente já convida todas as organizações aqui do Agro e Fogo para participarem. Acho que a gente já mandou o convite, né, que tem alguma representação, mas quem tiver também interesse, a gente pode circular na lista, ou podem também, de alguma forma, me procurar, ou procurar alguém da organização que a gente consegue passar as informações. E é fundamental a gente estar fortalecendo esse processo, porque é isso, quanto mais a gente tiver uma articulação forte nacional e no Mercosul, a gente consegue fortalecer mais essa pressão, junto também com a sociedade civil na União Europeia, para frear esse acordo, né? Ainda que ele não, ou pensar uma campanha contra a ratificação, enfim. Então, a gente está aí, eu espero poder contar com alguns de vocês na próxima sexta-feira. Então, agradeço novamente e é um prazer estar aqui com vocês e boa noite para todo mundo. Obrigada, Maureen. Laércio, tá por aí? Suas colocações finais, por favor. Eu tenho a agradecer a vocês também, né, por ouvir um pouco aqui a história dos parentes aqui do Araribóia, né? E dizer que para todos nós, né, não desistir dessa nossa luta, né, porque é muito importante para a nossa geração que está vindo, para o futuro todo do planeta, né, e
mesmo com muita dificuldade e muito sofrimento, né? Nós temos que continuar essa luta, né? Tentar conscientizar também a maioria da população do planeta, né? Que é muito importante, né? O verde está em pé. Só isso e obrigado aí, vocês. Muito obrigada, Laércio. A gente agradece a todos vocês que vieram aqui debater com a gente, todo mundo que estava assistindo. É sempre bom lembrar que a defesa do Pantanal, da Amazônia, do Cerrado, é uma luta que se faz com o pé no chão. A gente está aqui num esforço de sistematizar tudo isso, mas a melhor forma de defender os territórios é defender os direitos dos povos, das comunidades tradicionais, a garantia de que eles possam permanecer nos seus territórios de vida. Bom, então, se o agro não dá trégua, a gente também não dá, tem luta, tem vida, tem outras formas de ver, de sentir, de viver, de construir o mundo. Acessem nosso dossiê, compartilhem, e para fechar, eu vou deixar com vocês um último vídeo curtinho sobre o fogo, sobre o uso do fogo pelas comunidades tradicionais, porque se na mão do agro o fogo é morte, na mão dessas comunidades o fogo faz brotar a diversidade e é um elemento fundamental da vida. Agradecer a Lara, que está aí também ajudando a gente a projetar os materiais. Lara, se você puder subir então o último vídeo. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.